gente vai falar aqui de direitos autorais, sobre produção de circulação e acesso ao conhecimento. Então, teremos 3 pessoas aqui convidadas, e a primeira que eu vou chamar é a Ana Clara Duran. Ana Clara é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Alimentação da Unicamp, é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, pesquisadora associada da NUPENS da USP, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, é doutora pela Faculdade de Saúde Pública da USP, com doutorado sanduíche na Universidade de Michigan e pós-doutorado na Universidade de Illinois. Recentemente passou a desenvolver a temática do conhecimento ultraprocessado, ancorada em sua trajetória acadêmica na área de avaliação de impacto de políticas sociais e de alimentação sobre desfecho de saúde, consumo e ultraprocessados, sistemas alimentares sustentáveis. Então, seja bem-vinda, Ana Clara. Ana vai falar sobre o conhecimento ultraprocessado e regulação de ecossistemas. Boa tarde a todos, todas. Primeiramente, obrigada aí pela Wikimedia Brasil, pelo convite de estar aqui, falar um pouco de algo que eu comecei a pensar sobre faz bem pouco tempo, né? E por influência aí desse grupo que está aqui hoje. Bom, como a Fabiana falou, eu venho do mundo da saúde pública, não venho do mundo da internet, governança de internet, muito menos conhecimento livre, né? E então acho que é importante a gente vocês lembrarem disso, ao momento que eu for falando, porque aqui eu estou mais para aprender também com vocês sobre conhecimento livre, como a gente trazer junto esses dois mundos. Bom, então, por que e aqui eu vou falar, então, né, sobre essa terminologia de conhecimento processado e por que conceituar é importante para a política pública. A gente acabou de ouvir o Rafael aqui falando, acho que eu não preciso falar mais nada, né? Todo mundo ficou bem claro que se a gente não tem uma conceituação, a gente não tem política pública, a gente não tem regulação. Então, conceitos não são neutros. Bom, o Rafael falou bastante sobre isso, não preciso nem repetir. E define e responsabiliza quem é o culpado, o que é mensurável e que se torna regulável. E, por último, sem categoria, ou seja, sem tipologia, sem definir, seja o que for. Então, aqui, quando eu falo regulação, aqui pode ser qualquer coisa, gente, até a cadeira aqui. A gente tem norma para a forma como a cadeira funciona. Ela não tem esse ângulo de talvez 90 graus à toa. Tem uma norma para isso. Então, se a gente não tem uma norma, não tem uma categoria que define que isso é uma cadeira XYZ, que tem que ser feita desse jeito, a gente não tem essa regulação e as cadeiras ficam, sei lá, tortas, por exemplo, né? Então, essa categorização e essa normatização é importante. Bom, então, quando a gente... Acho que quem aqui já ouviu falar de alimento ultraprocessado? Ótimo. Então, não preciso nem falar mais nada aqui. Então, quase todo mundo aqui conhece, né? E vocês sabiam que esse termo foi conceituado no Brasil, aqui na Faculdade de Saúde Pública, aqui pertinho, né, da onde eu sou filha, por um grupo de pesquisa, do NUPENS, e nos anos 2000, no comecinho dos anos 2000, bastante recente, para quase todo mundo aqui conhecer esse termo, né? E não só aqui no Brasil. Esse é um termo que já é bastante conhecido, inclusive fora do Brasil, e já influenciou muitas e muitas políticas públicas. Por exemplo, né, a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, na verdade, foi o começo de quando essa conceituação que nasceu no mundo acadêmico, né, a partir de uma inquietação do grupo de pesquisa do qual eu faço parte, de que as dietas que as pessoas comem estavam mudando, mas não estavam mudando do ponto de vista de só aumentar açúcar, de só aumentar a gordura, não. Na verdade, o consumo de açúcar e gordura estava meio que caindo, né? Continua caindo como ingrediente. Mas começou a aumentar outro tipo de grupo de alimentos, que naquele momento a gente não sabia dizer como que chamar esse grupo de alimentos, né? E, ao mesmo tempo que aumentava a prevalência de obesidade e outras doenças crônicas, não só no Brasil, né, como em todo o mundo.
a gente também tem que contemporaneizar, acho que trazendo um pouquinho que o Rafael colocou aqui, né, que nenhuma conceituação, tanto no mundo acadêmico quanto quando chega na regulação do poder público, ela aparece do nada, né? Está dentro de um ecossistema e de a forma como a gente conhece e define as coisas nesse mundo. Então, a gente está falando no começo dos anos 2000, quando existia, acho que todo mundo aqui deve conhecer, aquela ditadura de produtos light, diet, come com menos gordura possível e tudo mais, né? Então, a partir desse lugar que, peraí, está aumentando a prevalência de doenças crônicas, diabetes, hipertensão, diversos tipos de câncer, está aumentando a prevalência de obesidade, mas esses produtos, esse consumo desses ingredientes, né, está caindo, então tem alguma outra coisa que pode estar acontecendo aí que está levando a esse aumento de obesidade e doenças crônicas. E foi a partir daí que esse grupo de pesquisa começou a pensar, começou a colocar coisas juntas e chegou a essa conceituação, né, ainda naquele momento, em 2009, bastante incipiente. Mesmo assim, a gente conseguiu colocar, quando o Guia Alimentar da População Brasileira, né, aí a gente tem que também pensar em janelas de oportunidade, naquele momento, né, do governo Dilma, que a gente que a academia estava bastante próxima do governo, para a publicação, quando foi revisado o Guia Alimentar para a População Brasileira, a inclusão dessa terminologia, ultraprocessado, que até então nunca tinha sido utilizado em nenhum lugar do mundo para nenhuma política pública e ninguém conhecia, né? Depois disso, a história, todo mundo aqui conhece, e está influenciando políticas públicas ao redor do mundo, né? Então, aqui eu trouxe exemplos de 3 políticas públicas. Uma delas é uma política brasileira, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi, na verdade, criado lá no governo Vargas. É a nossa política de alimentação mais antiga. Claro que naquele momento não como a gente conhece ela hoje, mas ela acontece desde aquele momento, né? Mas, em 2020, o termo ultraprocessado entrou na normativa da política. Então, foi a primeira vez que a terminologia ela influencia uma política estrutural, né, no mundo inteiro, na verdade, né? Nós fomos, de novo, protagonistas nisso, na qual ela restringe a compra de ultraprocessados para as escolas, alimentos das escolas. E aqui outras 2 políticas, que são as políticas de rotulagem. Então, aqui é o Nutri-Score, que é uma rotulagem usada na União Europeia, né? Essa aqui é a versão francesa, que está sendo discutida aí, colocar aí uma rotulagem sobre ultraprocessado, que lá eles chamam de ultratransformé. Então, aí quando a gente tem, né, o conhecimento, o nascimento do conceito de ultraprocessados, né, então ele leva à regulação, como eu falei, e junto essa mudança cultural, que levou a todo mundo aqui, que não trabalha no que eu trabalho, está fora da minha bolha, saber o que é ultraprocessado, né? Então, um pouquinho aqui, trazer para vocês alguns exemplos dessa mudança cultural, que sim, né, passa aí por movimento social, chega na mídia, vai e volta entre o movimento social e a mídia, e hoje em dia, eu trouxe aqui 2 exemplos aí do The Guardian, que é um jornal que publica bastante, né, sobre ultraprocessados, e esse livro que parece, acho que a gente precisa estudar um pouco mais, né, para ter sido um dos vetores aí dessa disseminação, não só no Brasil, como no mundo. Aqui no Brasil, a disseminação é bastante clara, que é um trabalho que eu fiz com um grupo do LabJOR, né, com a professora Sabine Rabet, na qual a gente mapeou a presença de políticas públicas na mídia brasileira, que eu trouxe resultados da Folha de São Paulo, de 11 anos da Folha de São Paulo, mostrando aí um crescimento, né? Eu acabei não trazendo a curva de tempo, mas aumenta bastante ao longo do tempo, e aí essa é a quantidade de artigos únicos que aparecem sobre essas políticas regulatórias, né? Então, essa é uma terminologia bastante presente aí na mídia. Eu não vou entrar, então, o que é alimento ultraprocessado, que todo mundo aqui, então, já conhece. Então, aqui eu trouxe aí as definições, então, aquela definição que informou lá em 2009, que foi atualizada em 2019, né? E depois a definição do guia alimentar, que é uma forma de distinguir, utilizando lista de ingredientes com nomes pouco familiares e não usados em casa, aquele ingrediente enorme que a gente não entende o que está escrito.
de forma bastante simples. E aqui, por último, trouxe para vocês aí, poderem, aí, quem quiser aprender mais, essa nova série publicada ano passado, no Lancet, na qual eu, com muito orgulho, fiz parte, na qual ela define o primeiro artigo, o que são ultraprocessados, porque eles são ruins para a saúde, o segundo, quais são as políticas para reverter, e o terceiro, as ações e o conflito de interesse, que eu vou falar um pouquinho mais agora. Bom, então, quando a gente está falando de todo e qualquer tipo de nova conceituação, ainda mais uma conceituação que está em disputa com grandes donos, né, da definição do que a gente come, donos do dinheiro, donos, enfim, né, e como a gente pode ir para qualquer lugar, aqui na área de alimentação, donos das nossas decisões do dia a dia. Eu sempre, toda vez que chega alunos da área de nutrição e saúde pública comigo, a primeira coisa que eu falo para eles irem no mercado. Eles acham que eles estão fazendo escolhas. E aí, eu mostro para eles que, peraí, não é você que está fazendo escolhas, são pessoas que definiram que vocês vão poder comprar lá à disposição dos alimentos, dos produtos, não é à toa que tem coisas que estão na altura dos olhos, coisas que estão ali embaixo e por si só. Então, a definição ela veio, de certa forma, disputar com esses grandes definidores do que a gente come, do que a gente faz no nosso dia a dia. E, junto, claro, bastante disputa, o conflito de interesses é bastante evidente, mas não impediu que houvesse esse avanço regulatório, principalmente na América Latina. É menos evidente fora da América Latina, e uma das razões, né, que os especialistas em conflito de interesse dizem é que é onde fica a sede dos grandes donos, grandes corporações que definem o que a gente come. Então, pensando em toda essa definição do que é alimento ultraprocessado, a nossa proposta aqui é trazer, também indo de encontro que foi conversado, falado aqui na apresentação anterior, da área de soberania digital, né, de soberania de conhecimento, então tentar definir esse conhecimento como conhecimento ultraprocessado. Então, se a gente pensa, eles são bastante paralelos, né? Então, o alimento ultraprocessado, ele é extraído, reformulado, otimizado para o consumo. O conhecimento ultraprocessado, conteúdo gerado, principalmente, né? Então, o que a gente está falando é conhecimento gerado por esses modelos de linguagem, né? Ele é extraído também, reformulado, otimizado para engajamento, ou seja, fácil de deglutir, fácil de consumir, e que a gente não sabe muito bem o que tem ali dentro. Exatamente igual a ultraprocessada, bolacha recheada, que muita gente aqui deve ter comido bastante na infância. Perda de rastreabilidade do ingrediente original, perda de rastreabilidade da fonte original. Produção em escala industrial por poucas empresas globais. Mesma coisa, né? A gente não precisa nem falar. E com ingredientes que não reconhecemos, aqueles ingredientes lá na lista de ingredientes que a gente não sabe ler, que a gente, dentro dessa área de pesquisa, chama de aditivos cosméticos, porque eles mudam a forma, o gosto, o sabor dos alimentos. E também, como foi falado aqui, o conhecimento aí que não é transparente, a forma como essa informação é gerada que não é transparente. Esse também, acho que eu trouxe também para vocês, assim como a gente está falando aqui desse paralelo entre saúde pública e governança, né, de conhecimento livre, acho que é bom a gente também relembrar que as duas coisas elas andam paralelamente, né? Então, quando a gente conseguir regular, se a gente conseguir definir a partir de um conhecimento gerado na saúde pública, a gente vai estar afetando a saúde pública também, porque os efeitos desses conhecimentos gerados pelos esses chatbots, né, eles, em saúde pública, estão cada vez mais documentados na saúde mental, perda cognitiva, isolamento social. Aqui eu trouxe para vocês um trabalho muito recente, na verdade, acabou de ser publicado, né? Também recomendo que todo mundo aqui, as pessoas interessadas, busquem ele. Muito interessante, né? Realizado aí por colegas lá da Unicamp, no qual eles olharam 21 modelos de LLM no contexto político brasileiro, encontraram respostas completamente diferentes e que iam de acordo com o que o usuário estava pedindo. Então, esse parece ser um dos primeiros exemplos desse tipo de medição no cenário brasileiro do impacto de uso desses chatbots, dos LLMs, no caso aí nas câmeras de eco personalizadas, e aí é importante aí
aí que vai a nossa vontade de tentar definir o que são esse conhecimento gerado pelas LLMs. E, por último, queria só trazer para vocês, né, essa nossa linha de pesquisa que tem aberta, que é uma parceria, né, entre o meu grupo de pesquisa na Unicamp e a Wikimedia Brasil, com parceiros do Sul Global, da Índia, da África do Sul, para tentar aí a gente definir exatamente o que seria esse tal de conhecimento ultraprocessado e testar como é que esse conhecimento gerado pelos chatbots, LLM, eles fazem a gente definir, faz a gente escolher X versus Y, enfim. Né? Então, inclusive, a nossa ideia é testar também, baseada na minha experiência da área de saúde pública, de alimentação, né? Como é que, por exemplo, uma rotulagem, né? Então, um disclaimer lá, que até o OpenAI começou a fazer no ChatGPT, né? Olhe melhor, pode ser que esteja errado, mas pequenininho, lá embaixo, bem vago, né? Mas como é que a gente pode melhorar essa rotulagem? E aí, o grande objetivo é que a gente consiga nomear o problema, porque quem nomeia o problema define, molda a solução e define a disputa, não esperar cada vez piorar. Então, a gente se antevê a esse cenário. Obrigada, aqui está meu e-mail, quem tiver mais interesse, naduran@unicamp.br, fica à vontade. Agora, dando continuidade aqui ao nosso painel, vamos falar sobre inteligência artificial e essa relação entre inteligência artificial e direito autoral. Nosso próximo convidado é o Pedro Lana. Pedro de Perdigão Lana é doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná e mestre pela Universidade de Coimbra. É advogado no NIC-BR e professor convidado de pós-graduação em Propriedade Intelectual da PUC do Paraná. Atualmente ocupa posições de primeiro secretário no Instituto do Observatório de Direito Autoral, é pesquisador do GEDAI da UFPR, parte da coordenação do Creative Commons Brasil, vice-presidente do ISOC Brasil e representante LAC no Comitê Executivo de Non-Commercial User Constituency da ICANN. Foi representante da sociedade civil no Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual do GEDAI UFPR e membro da Coalizão Direitos na Rede pelo IUDA. Pessoal, eu estou com a tarefa um pouco ingrata de falar sobre a regulação da inteligência artificial e direito autoral aqui no Brasil em 15 minutinhos. Então, vai ter algumas partes do que eu vou comentar que vão estar só nos slides, e aí, só para acompanhar, vai ter uma parte falada, uma parte ali, então eu tentei resumir outra apresentação que foi sustentavelmente reutilizada aqui, e aí tirei algumas coisas da fala só para os slides, só para então souberem para acompanhar ali no material visual. A gente vai fazer a abordagem aqui em 5 níveis, né? O primeiro, esses quadros, a questão geral, o quadro regulatório, as duas faces do problema quando a gente está falando de regulação de inteligência artificial e direito autoral, tem a regulação sobre o output, a regulação sobre o input, e o mais importante é sobre o input, é isso que está a grande disputa hoje em dia, e por que a questão, uma perspectiva mais prospectiva, é difícil de resolver hoje em dia. Em primeiro, quando a gente está falando mais desse aspecto geral da inteligência artificial, do direito autoral, a gente precisa saber que a gente não está diante de um sistema jurídico maduro, encontrando uma tecnologia nova. Então, a gente tem 2 quadros regulatórios que já estavam em desarranjo antes que essa questão surgisse, e é o encontro desses 2 desarranjos que gera esse impasse que nós estamos hoje. Então, do lado da regulação de IA, a gente tem 3 principais direções, não são as únicas, claro, mas são as mais frequentemente apontadas, que a gente tem a União Europeia com uma lei horizontal, junto com outras leis pautando temas mais específicos, como o próprio direito autoral. Os Estados Unidos, seguindo com ordens executivas, orientações setoriais e regulações estaduais, com oscilação bem relevante de acordo com cada governo, e a China com trabalhos mais voltados para instrumentos verticais sucessivos, tratando separadamente diversos tópicos, e tudo isso em volta por uma camada de soft law internacional, da OCDE, Unesco, e todos esses arranjos, é importante frisar isso, estão sendo revistos e aprimorados enquanto a gente conversa nesses últimos anos, e vão continuar sendo revistos nos anos que seguirem. No Brasil, a gente parece ter tentado seguir o caminho europeu, com uma lei geral, mas o que a gente vê no Congresso e em vários outros espaços, na verdade, é outra coisa. A gente tem quase 500 proposições, vi esse número recente no artigo do Jota, eu fiquei bem surpreso, que mencionam ou pretendem disciplinar a inteligência artificial, e a característica marcante desse conjunto é justamente uma falta de coesão, uma falta de conversa entre essas propostas.
Cada incidente, cada grande fato que aparece nas notícias gera uma nova leva de projetos, e o incentivo desse jogo é menos fazer um quadro coeso do que sinalizar que o determinado agente está preocupado com esse tema da inteligência artificial e tentar liderar, né, essa pauta. Esse quadro ainda se agrava, se amplia, se a gente levar em conta os múltiplos julgamentos vinculantes, como o próprio artigo 19 da STF, que tem implicações sobre o uso de inteligência artificial na internet, mas também resoluções do TSE, ou do CNJ, a estratégia do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, alguns atos administrativos outros atos administrativos do Executivo e do Judiciário. E o resultado é esse estoque legislativo que, se ele for aprovado em pedaços sem ser promovida essa conversa, vai muito provavelmente produzir algumas incongruências antes mesmo de conseguir produzir os efeitos. E aí, a gente entra no direito autoral, que termina esse quadro de desarranjo, que a gente tem um sistema de direito autoral no Brasil, principalmente na Lei 9.610 de 1998, que segue um padrão latino-americano nesse problema, que é uma das legislações autorais mais restritivas do mundo em termos de uso livre. Esse padrão latino-americano, né? Então, nosso rol de limitações e exceções é taxativo e bem restritivo, seguindo um mau padrão que não conseguiu ser atualizado, mesmo com a tentativa de reformas que tentaram ser feitas começaram há mais de 20 anos atrás. Não, começaram há um pouco mais de 15 anos atrás, e que várias vezes avançaram e acabaram sendo cortados, não conseguiram ser nunca concluídos. Então, vocês que trabalham com os projetos do Wiki, vocês sabem que quando o direito autoral surge, geralmente é como um problema e não como uma solução, uma ajuda para resolver alguma questão que apareceu. Isso significa que o Brasil chega para esse debate de direito autoral e inteligência artificial já com um quadro de direito autoral tão desatualizado que ele não era bem adequado nem para a internet, quanto mais para uma nova ferramenta tecnológica, um novo desenvolvimento tecnológico, que exigiria talvez algumas adaptações do quadro regulatório. E aí, feito esse diagnóstico, a gente precisa separar duas questões. A primeira é da regulação do input, então o uso de obras protegidas nas etapas de mineração de textos e dados e treinamento dos sistemas, simplificando bastante essa ideia, né? E a segunda é a regulação do output, que é esse regime jurídico aplicável àquilo que o sistema produz, a proteção ou não dos resultados gerados. Elas são perguntas independentes. Você pode defender uma posição em uma, independente do que você vai defender na posição da outra, elas não dialogam tão diretamente. E eu vou começar pelo output, que é a parte mais assentada, para depois concentrar o tempo onde a disputa realmente está, que é o input. No output, a gente tem, e desculpe pelo anglicismo aqui, mas resultados talvez não traduza tão adequadamente, mas a gente tem um cenário internacional que caminha com muita firmeza para não proteção dos resultados gerados por IA sem contributo humano mínimo. Ou seja, essas obras, se não tivesse contributo humano mínimo, contributo criativo humano mínimo, elas já nascem em domínio público. Esse contributo de um mínimo de originalidade subjetiva humana é talvez o elemento principal para que exista a proteção de algo pelo direito autoral. E a gente vai ver esse resultado em diferentes ordenamentos pelo mundo. Então, Estados Unidos, União Europeia, Japão são frequentemente lembrados, sempre com um papel importante do judiciário, não importa muito para a gente entrar nos detalhes, mas eles todos vão caminhando e reafirmando essa mesma posição. E aí o Brasil segue a mesma direção. A gente tem na nossa legislação já alguns indicativos de que a proteção precisa ter a criação humana, então ou menção à pessoa física criadora da obra, ou criações do espírito. E a gente tem um enunciado, que é uma orientação não vinculante dos tribunais, mas que é muito utilizada para decidir, né, os casos concretos, que são muito utilizados os enunciados em geral, que vai confirmar que, independentemente do grau de autonomia do sistema, a condição de autor é restrita a seres humanos. Ou seja, em linhas gerais, se existir um contributo criativo humano mínimo na seleção, curadoria, decisões estratégicas substanciais, etc., a inteligência artificial vai operar como uma ferramenta, assim como uma câmera fotográfica qualquer, e o direito autoral vai ser do humano utilizador, existindo esse contributo criativo mínimo. Não existindo, não há proteção, a obra nasce no domínio público. Isso, é importante frisar, é o sistema funcionando bem. Ele não é uma lacuna a ser resolvida. O domínio público é para ser o estado natural da criação intelectual, e a exclusividade é que carrega, ou deveria carregar, o ônus de se justificar. Lembrando também que o direito autoral ele tem como principal fundamento, o objetivo principal, a proteção da cultura, a proteção e estímulo da cultura humana. Então, você
voltar esse estímulo para uma criação autônoma, uma criação artificial, você perde um pouco do sentido dos princípios básicos desse sistema. E aqui a gente entra no input, que é onde está realmente a grande questão em disputa hoje em dia e onde provavelmente é mais relevante o interesse da discussão. A gente tem, inclusive aqui dentro do Brasil, né, a gente tem 3 grandes modelos que organizam o debate comparado. De novo, não são os únicos modelos, existem outros pontos, mas eles são os mais debatidos e acabam guiando bastante a discussão regulatória no resto do mundo. Nos Estados Unidos, a gente tem uma resolução pelo Fair Use, que enquanto a gente tem limitações e exceções numa cláusula fechada, o Fair Use é uma cláusula aberta de interpretação a partir dos casos concretos, que depois acaba criando orientações que os outros tribunais vão seguir. E essa cláusula aberta do Fair Use nos Estados Unidos tem recorrentemente levado a entendimentos dos tribunais a partir tem recorrentemente levado a entendimentos dos tribunais de que o treinamento de inteligência artificial está protegido pelo Fair Use. Só que isso é feito muito em cima da análise do modo de obtenção dos exemplares, e a depender de como esse modo de obtenção foi feito, pode ter uma irregularidade na forma que ele foi coletado. Então, é um exemplo que já foi falado aqui na palestra, numa palestra anterior, de materiais são pegos por trás do paywall, por trás de paywalls, ou materiais não tão publicamente disponíveis e que a obtenção desses materiais foi irregular. Nesses casos, os tribunais estão entendendo no sentido contrário, que não se aplicaria o Fair Use. O que isso leva na prática, o que isso resulta na prática, é que você vai ter resultados heterogêneos das decisões e uma corrida de acordos extrajudiciais, muitas vezes em prol dos titulares. Acabaram recentemente de sair alguns pelo mundo em que a empresa de desenvolvedora de IA foi condenada, entrou num acordo e pagou uma quantia X para entidade representativa de associações, de classe, etc., que entrou um processo contra ela. E aí, isso significa, bem no nível prático, que as decisões favoráveis aos titulares acabam vindo para quem tem capacidade de litigar e de formular esses acordos, e não para os pequenos criadores intelectuais. Na União Europeia, a diretiva 2019-790, que é dos direitos autorais no mercado único digital, criou 2 exceções de mineração, uma ampla para pesquisa e outros fins culturais de interesse público, e outra geral, sujeita à reserva de direitos pelo titular, que é o que a gente conhece pelo opt-out. E aí, posteriormente, o AI Act e a regulamentação, que foi feita em cima dele, acrescentaram obrigações de transparência sobre o conteúdo de treinamento e de respeito às reservas. Esse modelo ele é bem elaborado, mas ele também é muito dependente de uma fiscalização efetiva. E aí a gente tem, por fim, o Japão, que é sempre lembrado como um dos modelos mais abertos, em que o artigo 30-4 da lei autoral deles é bem ampla e autoriza usos que não visam a fruição da obra. Mas isso aí foi depois temperado justamente pelas críticas por uma orientação administrativa posterior que restringiu isso caso houvesse prejuízo desproporcional ao titular. O Brasil ainda está caminhando para ter uma solução nesse ponto mais firme. É bom notar que a interpretação disponível hoje em dia, a interpretação mais direta, né, é de que não é permitida a mineração de textos de dados, justamente porque o nosso rol de limites e exceções é um rol fechado e um rol restritivo. E a história como a gente chega nessa solução que está sendo desenvolvida, está sendo tentada, explica bastante também do porquê que a gente está nesse impasse hoje em dia. Então, a gente tem um ponto de partida da Comissão de Justiça do Senado, né? Já tinha algum desenvolvimento sendo feito antes disso, mas para o PL 2338, esse é o ponto mais importante. Então, a Comissão de Justiça do Senado, que trabalhou ao longo de 2022, entregou o projeto que veio a ser esse PL 2338, do Rodrigo Pacheco. E esse texto, nessa primeira versão, além de vários temas na parte de direitos autorais, ele trazia uma solução com um compromisso bastante flexível, utilizando como base o modelo europeu e fazendo algumas adaptações. O texto entrou depois na Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial do Senado e passou por 2 anos de audiência, múltiplas emendas e sucessivos adiamentos. E, nesse momento, já no Senado, aconteceu um grande ponto que mostrou essa parte do lobby das incidências iam acontecer e já estavam acontecendo no processo legislativo. Então, na metade de 2024, a Confederação Nacional da Indústria publicou uma nota contrária no dia que ia ser votado o projeto, afirmando que o modelo comprometeria a produtividade e competitividade, o que, junto com o lobby de outras empresas de tecnologia, adiou a votação que está prestes a acontecer. Isso aconteceu várias vezes durante esse processo legislativo. O projeto acabou sendo aprovado no final de 2024,
com o capítulo de direitos autorais nos artigos 62 a 66, já bem mais protetiva aos titulares, incluindo algumas obrigações de transparência e previsões de remuneração. Na Câmara, esse projeto foi para uma comissão especial instalada em 2025, foram 12 audiências públicas entre maio e setembro de 2025, e o parecer chegou a ser anunciado para novembro daquele ano. Também foi anunciado mais recentemente, agora para antes do recesso parlamentar, e a gente está em agosto de 2026, com o projeto seguindo formalmente aguardando o parecer do relator, e sem a perspectiva de que isso vai aparecer, vai ser publicado tão em breve. É importante notar nesse caminho que, diferentemente do que é dito por alguns atores, principalmente os atores que são contra, né, a publicação desse PL, ele foi bastante debatido. Você pode questionar o nível de profundidade, a qualidade de alguns dos pontos deles, mas ele não é um projeto que está sendo aprovado às pressas. Ele está caminhando com um nível de debate, pelo menos, bem notável, né? Mas esse bloqueio do trâmite ele tem um endereço específico, que é o capítulo de direitos autorais. A gente vê isso muito claramente pelas contribuições que foram feitas durante as audiências públicas. É de longe o ponto onde mais se apresentaram divergências, mais teve uma discussão aprofundada. E, ao longo de 2026, inclusive, para destravar esse projeto, chegou a circular a informação de que o capítulo inteiro ia ser excluído do PL 2338. A reação foi imediata, né? Dezenas de entidades de autores, roteiristas, editores, audiovisual, música e jornalismo assinaram um manifesto contrário, e, do outro lado, também as outras entidades que estão, como a própria CNI, passaram também a incluir o projeto mais explicitamente na sua agenda legislativa e dedicar mais esforços para dificultar essa tramitação. Esse desenho de forças explica também um tratamento, né? De um lado, a gente tem entidades de gestão coletiva, editoras, produtoras, sindicatos de jornalistas e associações de autores, e do outro, associações industriais do setor de inteligência artificial. No meio, a gente tem as organizações da sociedade civil e da academia, que acabam dividindo bastante entre si, mas, em geral, defendem a aprovação desse marco, com críticas maiores ou menores a esse desenho específico do capítulo autoral e outros pontos da legislação. E o executivo, que é um ator importante aqui também, em dezembro de 2025 apresentou um projeto próprio de governança que deslocou parte da agenda, parte da discussão, né, para outro espaço, e somando tudo isso a um ano eleitoral, a probabilidade de conclusão em 2026 não é muito elevada. E aí, para fechar, eu queria só encerrar com um ponto que me parece central nessa discussão toda. Essa pergunta sobre como remunerar o uso de obras no treinamento de inteligência artificial é difícil de responder hoje, não porque essa tecnologia seja especialmente complexa, e sim porque o sistema de direito autoral foi sendo tão distorcido ao longo das últimas décadas que, para se tornar cada vez mais um regime essencialmente comercial e totalmente desequilibrado, que hoje em dia, quando surge esse tipo de situação, você não consegue achar uma resposta dentro do próprio sistema. Porque ele não sabe lidar com usos e reusos de interesse público, e ele também não sabe garantir uma remuneração adequada ao criador humano. Ele não foi desenhado para reconhecer isso. Tanto que, no sistema tradicional que a gente tem, os criadores têm uma dificuldade muito grande de lidar com a entidade de gestões coletivas, as associações que representam, e os reutilizadores têm uma dificuldade muito grande de achar brechas para conseguir fazer esses usos de interesse público. A gente vê isso há vários anos, né, com essas dificuldades que os direitos autorais impõem aos projetos de conhecimento livre de diferentes esferas. Opa, desculpem, eu não passei um slide. Estava aqui. Opa, não, aqui mesmo. Isso aí tem uma consequência direta sobre o PL 2338. A proposta de remuneração em discussão reproduz exatamente essa arquitetura. A negociação entre grandes titulares e grandes desenvolvedores, canalização estruturais de gestão coletiva, critérios de rateio indefinidos e pouca garantia de que o valor vai chegar ao humano criador. Se o real criador já não recebe hoje em dia, nos sistemas tradicionais, nos moldes mais comuns da economia criativa que a gente tem hoje, quem diria dentro desse quadro da inteligência artificial? Só para fazer aqui, então, o último comentário e concluir, é importante a gente perceber que todos os países que estão bem desenvolvidos, inclusive são os grandes desenvolvedores de IA hoje em dia, eles tiveram sistemas flexíveis nos momentos iniciais, e à medida que eles foram avançando, eles foram rigidificando seus sistemas e, inclusive, impondo isso nos sistemas internacionais a outros países. E o Brasil está hoje numa posição de importador líquido de tecnologia e fornecedor de matéria-prima cultural, e pensando muito nesses modelos estrangeiros, nenhum deles muito desenhados para a nossa posição, porque quando a gente vê essa pauta, por exemplo, da autorregulação como uma forma de desenvolver a inteligência artificial no país,
isso faz sentido para a forma como o Brasil está produzindo tecnologia hoje? É algo que vai realmente ajudar você ter um quadro regulatório mais amplo, não ter regras que apliquem? Ou a gente tem um interesse maior em proteger e permitir a reutilização e o reaproveitamento tecnológico da nossa indústria que está, de fato, trabalhando com inteligência artificial? Copiar esse opt-out europeu sem a capacidade institucional de fiscalizar vai funcionar? Importar o fair use dos Estados Unidos com uma cláusula aberta e um sistema judicial que sustente ele, que tenha toda essa jurisprudência em volta, que explique e qualifique essas posições de abertura, vai funcionar? Tudo isso tende a ser uma ideia arriscada, então isso já está acontecendo, é importante a gente frisar essa busca por soluções muito baseadas nas observações dos casos concretos, do que está de fato acontecendo no Brasil hoje em dia, onde a gente realmente precisa de estímulo, onde a nossa indústria realmente precisa de apoio e onde as pessoas realmente precisam ser protegidas, é muito importante para a gente chegar numa solução de fato efetiva. É isso, desculpa, eu passei um pouquinho o tempo aqui, mas agradeço a atenção. E agora, para fechar nossa rodada de apresentações, vamos chamar o Leonardo Foleto. Leonardo é professor da ECA USP, no Departamento de Comunicações e Artes, na área de Tecnologia da Comunicação e IA, coordenador do GEA, do Grupo de Pesquisa em IA e Culturas Digitais, jornalista e doutor em comunicação, trabalha com comunicação e cultura digital desde 2008, a partir do Baixa Cultura. É integrante do capítulo brasileiro do Creative Commons e da Coalizão Direitos na Rede. Leonardo, seja bem-vindo. Leonardo vai falar sobre o impacto de IA na cultura livre. Gente, enquanto eu vou abrindo aqui o Baixa Cultura, eu não preparei uma apresentação tão sistematizada como da Ana Clara e do Pedro aqui, mas eu vou falar um pouco a partir de dois textos que eu fiz, assim, estimulados pelos debates próximos, últimos que eu tenho participado. Então, essa é um pouco da ideia aqui. Eu só vou trazer eles aqui, que são os últimos, inclusive. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui no evento da Wikimedia Brasil, ou não sei qual é que é o nome que se deu, mas eu acho que é esse mesmo ainda, né? Eu sempre sou parceiro, quando possível, dos eventos, sou colaborador do ecossistema da Wiki faz um tempo, menos do que eu gostaria, mas também, infelizmente, às vezes não consigo. Mas eu acho super importante que vocês estejam aqui e que o trabalho que a Wikimedia faz globalmente é o que sustenta, basicamente, o conhecimento livre no mundo. Então, é fundamental, é um trabalho muito importante. Eu acho que, para mim, é sempre um prazer estar falando com vocês, um evento organizado relacionado a isso. Assim. Então, fico feliz de estar aqui. Então, assim, eu imagino que eu vou falar aqui para muitas pessoas que são... eu diria, vou pregar para convertidos aqui, né? Então, eu acho que todo mundo tem uma posição próxima, na medida que a gente está falando de conhecimento livre e de cultura livre. Então, a discussão sobre... Acho que todo mundo tem esses pontos em comum. Então, meu ponto é mais, assim, diferente do Pedro, da Ana Clara, que acho que trouxeram questões super interessantes. O Pedro é meu parceiro de Creative Commons Brasil faz um tempo, embora o Creative Commons praticamente não exista, mas a gente é um fantasma ali que às vezes aparece, de vez em quando. E não só no Brasil, viu? É no mundo inteiro. O Creative Commons está passando por uma crise global, mas isso aí a gente fala em outro momento. Mas eu acho que a minha discussão com o Pedro a gente não combinou, mas tem diálogo também, porque a gente tem posições parecidas sobre o direito autoral, e ele conseguiu fazer uma explicação de cenário super complexo, que é direito autoral e IA, em 15 minutos. Então, ele já está de parabéns. Eu vou só tentar um pouco dialogar com ele sobre isso também. Primeiro, assim, começando, né, eu acho que falando um pouco de ponto de vista aqui de alguém que acompanha e faz parte desse movimento do conhecimento da cultura livre há mais ou menos uns 20 anos. Então, a minha posição é um pouco de ver essas transformações que estão ocorrendo ao longo desse período, e ocorreram muitas transformações. Quando eu comecei o Baixa Cultura, que é esse site aqui, foi em 2008, a discussão ainda era a discussão da pirataria, do direito autoral, mas em termos no sentido de pirataria, né? Era a grande discussão, inclusive, naquele momento, que se falava. Não falava-se regulação, a gente não tinha o formato plataforma como a gente conhece hoje, era uma coisa muito anterior, a gente tinha redes sociais, não plataformas, ou começando a ter isso. E, de fato, o direito autoral era uma grande discussão, porque as indústrias intermediárias do direito autoral sempre estavam
criminalizando os usuários por baixarem conteúdo, basicamente. Então, esse era o cenário desse momento, quando a gente começou. E, bom, ao longo desses quase 20 anos, 17, 18 anos, aí, a gente viu uma transformação considerável. Primeiro, com a ascensão das plataformas, né? Então, aquilo que era aquela internet livre, de circular em sites livremente, começou a se ficar em pequenos feudos de plataformas, começou a se monetizar a partir disso, criar toda uma economia, um mercado a partir disso. Então, e a discussão da cultura livre, do conhecimento livre, começou a encontrar barreiras de cerceamento, especialmente cerceamento daquilo que a gente falava que era o comum, né? Os comuns digitais também. Então, esse é um primeiro ponto que eu trago para reflexão, que é, bom, a gente tinha a discussão da defesa do comum, e a Wikipédia sempre foi a construção de bens comuns digitais, ou de uma tentativa de fazer isso a partir de uma enciclopédia livre, com uma licença livre, onde as pessoas podiam, de fato, reutilizar isso. Mas a ascensão da IA generativa, especialmente a partir do final do ChatGPT, do início do ChatGPT, final de 2022, trouxe uma grande mudança nesse cenário, um grande questionamento, assim, né? Porque, não, peraí, a gente sabe que todos os sistemas de IA generativa, sejam os americanos, sejam os chineses, eles engoliram toda a internet, inclusive a Wikipédia, praticamente inteira, sem algum tipo de retribuição para quem contribuiu, sejam usuários, sejam a própria Wikimedia. Então, isso já aconteceu, né? E a discussão que se tem hoje é, bom, então quer dizer que aquilo que a gente estava construindo enquanto comuns digitais virou dado para alimentar empresas trilionárias que estão ganhando muito dinheiro em função também desses dados. E especialmente no caso da Wikipédia, que é uma das principais fontes, né, desses sistemas. Então, isso tem uma virada de chave aí. A gente sempre defendeu a discussão da cultura livre e continuamos defendendo, mas, assim, espera aí, eu não quero que o meu conteúdo, que aquilo que eu produzo, que a Wikipédia, alimente um sistema que está ganhando trilhões e que está promovendo uma série de posições políticas e de vieses aí que a gente não concorda. Então, essa ideia de que aqueles comuns digitais viraram dados para empresas, para esse tipo de empresas, é uma mudança de chave. E a gente está pensando a partir disso. Assim, eu digo a gente, tanto vocês aqui, todo mundo que está aqui, tanto a discussão do direito autoral, no fundo, está tocando nisso também, todo o planeta. O próprio Creative Commons, o que resiste ainda, também está discutindo um pouco sobre isso. Então, essa extração desigual, sem reciprocidade, que aconteceu. Essa é uma palavra bem importante, reciprocidade, né? Porque a gente está falando de uma extração que não teve reciprocidade. Então, eu escrevi esse texto um pouco também para a participação no seminário em abril, que o Rafael, que falou que antes também estava presente, né? E justamente pensando assim que a gente, eu falo nós aqui que discutimos e trabalhamos com a cultura livre, conhecimento livre, somos vistos por muitas vezes pelos defensores dos autores como alguém pró-Big Tech, né? Porque a gente defende uma flexibilização ou uma mudança na lei de direito autoral, por exemplo. Isso não é isso, né? A gente não quer flexibilizar a ponto de não ter nada, nenhuma remuneração para quem participa e contribui. Não é bem isso. Então, eu parto dessa questão, né? Não quero ter que defender o copyright para ir contra a OpenAI. Eu já falei várias vezes essa frase em algumas situações, justamente porque assim, eu não estou satisfeito enquanto parte do movimento do conhecimento livre do fato dessa apropriação, extração massiva sem nenhum tipo de reciprocidade. Esse é um ponto. Mas também, e aí dialogando com o direito autoral, não é querendo que fechar ainda mais em feudos o direito autoral, reforçar o copyright, o direito autoral, que vai, de fato, criar uma solução para isso. Então, como que a gente constrói algo no meio disso, né? Então, é um pouco do que eu tenho tentado discutir esse ano, especificamente, em uma série de textos aí. Esse aqui, por exemplo, é um texto é uma entrevista que eu transformei em texto, muito pensando nesse processo de como que a gente vive com esse cercamento dos comuns a partir desse novo cercamento dos comuns digitais, a partir desses sistemas de LLM. Bueno, a resposta que a gente traz aqui para vocês é que não há uma resposta definitiva ainda, está todo mundo tentando pensar em alternativas. Mas uma coisa que é constante, né, e esse texto pontua bem claro, que é assim, bom, sem os comuns não haveria nada. Esse é um ponto. Sem a produção coletiva de toda a humanidade, nem só a produção coletiva publicada na internet, mas toda a produção coletiva
ao longo de toda a história da humanidade, que está sendo cada vez mais digitalizado em sistemas de IA, não haveria IA, não haveria sistemas de IA generativo. Então, há algo aqui que é coletivo, da humanidade em si. Isso a gente precisa pensar na produção. Quando a gente dá um prompt em algum sistema de LLM, aquilo que está sendo colocado ali é uma construção coletiva da humanidade inteira, a construção de conhecimento. E a gente precisa pensar nisso. Sem os comuns não haveria nada desses sistemas. Tanto em termos técnicos da construção material desses sistemas, quanto em termos dos dados produzidos que esses sistemas trabalham. Então, esse é um ponto que eu queria trazer, né? E aí, aqui o segundo ponto é que eu acho que Pedro falou um pouco também, né, que é essa discussão sobre o copyright, o direito autoral, enfim, como uma saída, né, uma saída. E a minha defesa é que ela não pode ser a única saída, não é cerceando, fechando ainda mais. Agora, então, a gente viu, né, os autores, muita gente querendo fechar ainda mais. Eu não quero que minha obra treine nenhum sistema de IA, beleza, mas assim, com isso tu também vai fechar os comuns digitais, o conhecimento coletivo. Então, pera lá, não é bem assim. Como que a gente constrói nuances a partir disso? Constrói algo que não vire mais um cercamento, que a gente de fato não consiga ter um conhecimento livre para defender aqui, né? Então, esse é um ponto. E aí eu acho que, enfim, tem vários fatores aqui, né? Mas a discussão principal é que não deve ser a única saída. Então a gente precisa fugir um pouco disso, sim, porque também um pouco do que o Pedro falou, né? O pessoal que trabalha com direito autoral, e eu tenho participado de alguns eventos assim, a gente está diante de um paradigma, né? O direito autoral está um pouco atrasado nesse ponto. A gente está falando de algo que já estava, como o Pedro falou, já estava atrasado para a internet. Com a IA generativa complicou ainda mais, assim. Então, ainda mais explicação que, bom, não vai ser a partir disso que a gente vai resolver. Mas isso não significa também, e aí eu pontuo, que a gente deva abandonar esse campo. Eu estou falando especificamente de legislação, né? Porque no sentido de que é tudo que as big techs às vezes querem também, né? De tipo, fechar uma lei de direito autoral significa cercear a inovação, como vocês já viram esse discurso em algum lugar, né? E não é bem isso, né? Não é preto no branco, né? Mais uma vez. Então, também cuidado com o discurso da flexibilização completa, sem pensar naquilo que é forma de sustentar essa produção no comum, né? Essa produção das pessoas que estão produzindo isso, que eu acho que é fundamental. E aí, enfim, partindo para mais um ponto, uma ideia que eu tenho trazido aí, né? Não vou falar dos pontos dos casos aqui desses acordos, né? Quem é que tem a capacidade de fazer acordo, por exemplo, nesse momento? Quem é que está fazendo aí? É o New York Times com a Amazon, é a Folha fez com o Gemini, né? E o jornalista que produz a notícia da Folha de São Paulo não está ganhando um centavo a mais para produzir agora para treinar o Gemini, né? Então, quem é que fica a parte mais fraca? Os autores continuam fracos nesse ponto. Quem é que está conseguindo fazer esses acordos são os grandes conglomerados, né, que conseguem fazer isso. Então, é mais um problema também nesse ponto. E aí eu passo para a parte final, que é falar um pouco sobre pensar em algumas saídas que eu tenho visto por aí, assim, que é, bom, primeira coisa é pensar na questão da infraestrutura, né? A gente às vezes não pensa muito nisso, né? Essa discussão da materialidade, onde que a gente está hospedando as coisas, qual é a infraestrutura, qual é a forma, abrir os dados ou tornar o conhecimento livre, beleza, mas de que forma? Eu acho que esse é um aprendizado ao longo desses últimos anos aí que a gente teve. Não basta o acesso, a gente precisa entender como fazer, criar formas de governança sobre isso, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental. Então, é pensar numa reciprocidade infraestrutural. A Wikimedia tem a Wikimedia Enterprise, tentando extrair financeiramente das empresas Big Techs que sugam os dados ali. E eu sei que é um projeto polêmico, tem muitas questões, muitas pessoas que são contra também, mas acho que é uma tentativa de, ao menos, tornar essa discussão recíproca um pouco menos desvantajosa nesse processo de extração. Então, acho que pode ser uma ideia interessante. E, por fim, eu gosto de falar da ideia de soberania, mas uma soberania popular, uma soberania desde baixo, pensar muito nessas iniciativas, e não vou falar muito agora, mas está no texto, depois vocês podem ler, do Baixa Cultura, que é sobre aprender com várias iniciativas de povos tradicionais do mundo que estão trazendo formas de cuidar os dados daquilo que é aberto, ou daquilo que é aberto só para alguns fins e não para todos.
em vários lugares. Então, tem o pessoal da Terrico Media, na Nova Zelândia, que é uma mídia maori, que trabalha com um processo de cuidadoria dos dados muito interessante, uma licença específica para isso. Também tem o pessoal do Local Context, no Canadá, que trabalha com licenças específicas para tipo de conhecimento produzido pelos povos originários de lá. Assim como tem algumas outras iniciativas de proteção e de cuidado melhor com os dados, que eu acho que estão apontando para caminhos, assim, onde a gente, talvez, a nossa utopia do conhecimento livre, da cultura livre, de liberar tudo, o acesso, simplesmente, talvez a gente tenha que repensar alguma coisa, o que significa esse acesso, o que é aquilo que a gente está, de fato, liberando, como que a gente vai utilizar, como que as pessoas vão utilizar para aquilo, para pensar na questão da reciprocidade, porque está um momento de extração muito massiva, e a gente precisa pensar em forma de sustentar quem está produzindo essa infraestrutura de produção de conhecimento comum, os comuns digitais, que boa parte de nós está fazendo aqui. Então, é um pouco por aí, gente. Obrigado. Léo, eu queria saber, na sua opinião, como a Wiki colabora nessa construção de um bem público digital sem fortalecer ainda mais esse cercamento. Sua opinião sobre nós. Sabatina. Quer juntar mais perguntas ou eu posso responder? Olha, eu acho que assim, eu entendo que a Wikimedia, de modo geral, ela é um dos grandes atores institucionais dessa internet livre, que era uma utopia dos anos 2000 e que virou uma distopia, mas que ela ainda existe e a gente não pode abrir mão dela. Então eu vejo como a Wikimedia, com a organização que ela tem, com o poder que ela tem globalmente, com todas as dificuldades que você sabe muito melhor que eu, ela tem condições de negociar com grandes atores, inclusive das Big Techs, como tem mostrado, mesmo com todas as dificuldades possíveis. Então, eu acho que ela pode liderar esse processo, muitas vezes, de manutenção, de cuidado dos comuns digitais, porque a própria Wikipédia é isso também, né? Então, pensando como uma ponta de lança, né? De fazer algo, de propor licenças diferentes, de propor formas diferentes de manter esses comuns digitais e evitar esse cercamento. E aí eu acho que desde fazendo acordos que trabalhem com essa discussão de reciprocidade, como que a gente pode se fazer isso, também tentando, e aí é algo como que se pode... eu sei que o acesso da Wikipédia, né, cada vez mais tem sido tomado por robôs de diversos sistemas de IA generativo, o que é uma merda, como que a gente pode criar uma diferenciação de uso, né? O que é acesso de robô, o que é acesso de pessoas. Será que é possível tecnicamente fazer isso? Não sei. Mas eu acho que também a Wikipédia, com a estrutura que tem, pode liderar esse processo. Eu acho que está fazendo um pouco isso também, de apontar caminhos assim, para essa... Mesmo que seja caminhos que não funcionam para todo mundo, que a gente sabe, mas é necessário, né? A gente está no momento de abrir caminhos, imaginar coisas também. Eu acho que esse é um ponto, né? A gente também está muito fechado numa imaginação que é isso mesmo, IA tomou conta de tudo, beleza, agora a gente vai aceitar e fazer um acordo com o sistema de IA de Big Tech e acabou. Não, espera aí, tem um monte de outras coisas acontecendo, tem um monte de IAs de código aberto por aí, podendo minimamente trabalhar com uma perspectiva diferente. Enfim, acho que vai por aí. Aqui eu vou perguntar, Ana Clara, eu fiquei curioso de saber sobre esse conceito mais, como é que está sendo esse desenvolvimento do conhecimento ultraprocessado. Não sei se tu vai falar mais, vocês estão com um projeto ligados a isso, porque eu acho uma forma super interessante de lidar com esse conhecimento, essa informação produzida por LLM e tudo mais. Como eu falei, é bem novo, né? A gente está começando a pensar, a gente submeteu aí a proposta de financiamento já, 2 financiadores, um no Brasil, o SNPq e um fora do Brasil. E a gente está começando a discutir, né? Então, o grande objetivo é, como eu falei, primeiro conceituar, né? E depois testar como é que esse conhecimento está sendo, circula,
e como pensar em, utilizando a nossa experiência na área de saúde pública, né, a regulação de tabaco, regulação de álcool, regulação de alimento ultraprocessado, como é que a gente consegue, de alguma forma, melhorar essa regulação, pelo menos contribuir, né, com a regulação que vocês apresentaram, que o Rafael apresentou aqui. Eu acho que um dos grandes objetivos é tornar o que a gente aqui, eu sei que todo mundo aqui está de acordo, como você falou, né? A gente sabe que esse conhecimento é ultraprocessado, mas eu acho que talvez o grande objetivo é fazer com que algo que, como eu mostrei para vocês, né? Aqui a gente tem um grupo de pessoas que não está da área de saúde pública, não é da área de nutrição, né? E que sabe o que é ultraprocessado, pelo menos já viu ultraprocessado. Se todo mundo sabe exatamente o que é outra coisa. E a gente nem precisa saber exatamente o que é para a gente defender a regulação e muito menos para a gente deixar de comer pelo menos uma parte desses ultraprocessados. Eu acho que isso que é o grande objetivo, assim, dar um nome fácil para alguma coisa que é paralela em termos de definição. Então, mas a gente está ainda bastante incipiente, aí, sim, está começando a escrever aí essas definições, então, super fico aberta aí para contribuições, para a gente discutir mais. Só fazer um comentário breve. Obrigado, porque acho que essas relações são interessantes, né? Quando, por exemplo, a propaganda de cigarro, que hoje em dia está cada vez mais, a gente vincula a essa propaganda bizarra que se tem de big techs, né, de querendo, inclusive recentemente, vendendo propaganda de contas seguras do Instagram em escolas aqui de São Paulo, está cada vez mais se relacionando com a propaganda bizarra que se tinha de cigarro, né? Isso pode ser útil para pensar a regulação, a gente fazer esses paralelos. Então, pensar, bom, alimento ultraprocessado, a gente sabe o que é. Se a gente colocar e achar formas de construir uma regulação a partir desse conceito, pode ser mais fácil, inclusive, de discutir, né? Em termos de congresso, que a gente sabe que são pessoas que precisam de facilitar muito o debate para conseguir alguma coisa. Eu acho que também acho que é uma forma também de definir como trazer uma definição, como eu estava falando aqui, né? E que mais do que isso, acho que o paralelo que eu acho interessante a gente trazer é que essa definição do processado foi criada aqui no Brasil, não foi criada nos Estados Unidos, não foi criada no Reino Unido, e não é do nada, não é porque nós somos mais inteligentes, é porque a gente estava num grupo de pesquisa dentro de uma universidade pública, sem conflito de interesse, sem financiamento da indústria. Então, ter saído daqui não é à toa, né? E ter conseguido chegar onde chegou também não é à toa, porque a gente também teve um governo que foi, de certa forma, aberto e continua aberto no momento porque ideologicamente estava de acordo, no momento porque, acho que como foi falado anteriormente, não entendia muito bem, né? Entendia de algumas coisas, não entendia de outras, e porque a sociedade civil não deixou, né? Então, eu sempre lembro que, no primeiro dia de governo Bolsonaro, uma das primeiras coisas que ele fez foi acabar com o Conselho de Segurança Alimentar Nacional de Conselho Alimentar Nutricional. Então, se ele fez isso no dia 1 de janeiro, 2 de janeiro, sei lá, é porque o troço era importante, né? Então, eu acho que esse outro paralelo da soberania, e que a gente, acho que você trouxe bem isso, né? Essa coisa de pensar diferente, né? Será que só tentar disputar de igual para igual? Acho que a gente já sai perdendo. Então, e acho que a gente, como Sul Global, acho que a gente está em vantagem, assim, de pensar. Obrigada, pessoal. Temos mais 2 minutos, temos uma pergunta do Pedro, e aí a gente a última pergunta dessa rodada. Eu fiquei pensando um pouco nisso do rótulo, né, do ultraprocessado, e eu fiquei pensando essa questão da rotulagem de conteúdo gerado por IA ou usado por IA, que eu fico pensando no contexto acadêmico, né, isso é uma coisa que tem se normalizado nas normativas da FAPESP, da CAPES, né, assim, ó, fazer o disclaimer, ó, usei IA para tal coisa, tal coisa. Vocês acham que isso... Claro, hoje, agora, a Anthropic anunciou essa semana, né, que na União Europeia eles estão tentando usar alguma forma, uma marca da água, digamos, para conseguir identificar esses conteúdos sintéticos, um pouco o problema da moderação que a gente tem na própria Wiki, né, como que a gente identifica esses usos. Se isso seja automático ou auto-rotulado, né, eu fiz esse uso legítimo, se isso é algo que é efetivo de alguma forma, não necessariamente no termo legal, né? Fico pensando na questão de direito autoral, não necessariamente isso implica, mas dentro do debate mais amplo dos usos da IA, né?
quando a gente usa, por exemplo, para fazer um slide, como a gente viu hoje, várias, né, assim, o uso do cloud para fazer isso, quando a gente usa como que a gente faz essa rotulagem, né, esses disclaimers, assim, como vocês enxergam isso, né? Acho que é Vou começar, mas aí eu vou passar para vocês, como especialistas da área. Bom, vou trazer um pouco da experiência, né? Primeira coisa, autorregulação não funciona. A gente sabe. Não funcionou para álcool, não funcionou para tabaco e não funciona para alimentação. Tá? Então, autorregulação não. A gente precisa ter uma regulação mesmo obrigatória, né? Desculpa, além de não funcionar a autorregulação, não funciona quando ela é voluntária. Então, ela não pode ser autorregulação e não pode ser voluntária. Então, acho que isso já é uma lição para vocês que estão nessa área, né? A outra coisa, a forma desse disclaimer, seja marca d'água, precisa ser testado. Então, isso é outra coisa. Então, onde a gente está agora da área de alimentação veio da experiência do tabaco, né? Então, foi melhorando ao longo do tempo. Então, aqui no Brasil tem aquela coisa atrás, né? Dizendo que fumar causa impotência, eu adoro esse. Inclusive, em outros países, na Austrália, não pode ter nada. É uma embalagem branca e preta, sem absolutamente nada. Né? Então, essa é a evolução. E aí a alimentação e o álcool vem acompanhando isso. Então, acho que esse é outra lição para a área. Testar e acompanhar. A primeira versão nunca vai ser boa. Aí vai melhorando ao longo do tempo. E aí continuar brigando. É briga, é todo dia. Eu acho que, bem brevemente, a rotulação ela é útil basicamente para essas resoluções, tudo que são relacionadas à identificação de conteúdo gerado por IA. Então, eu não lembro se é CNPq ou CAPES que pede, né, para identificar, mas para temas de direitos autorais e acho que de regulação em termos mais gerais, não ajuda tanto, até porque é uma coisa de output, regulação de output, e está identificado que é gerado por inteligência artificial é pouco relevante, porque o que importa é saber como que a pessoa que utilizou a IA chegou naquele ponto. Então, se o prompt foi criativo o suficiente, se ele revisou depois, etc. E nada disso vai ser muito afetado por haver uma rotulagem, haver um símbolozinho. Até porque mesmo se fosse útil de alguma forma, da maneira que é feito hoje, já desconsiderando a possibilidade de inclusão em metadados, às vezes metadados você consegue editar, mas se for um símbolozinho no canto da imagem, por exemplo, você vai lá e corta, coloca alguma coisa em cima, fica igual. Então, é interessante para fins de identificação, isso é útil para várias finalidades, mas para termos de regulação e especificamente de direitos autorais não tem tantos efeitos assim.